O sol poente tingia as falésias de Lagos, no Algarve, de um dourado quente, como se o mar estivesse a abraçar a terra com promessas de eternidade. Mas para Ana Ribeiro, de 16 anos, aquele verão de 2005 era mais do que um cenário pitoresco. Era o começo de uma vida nova e o fim de outra. Ana caminhava descalça pela praia Dona Ana, os pés afundando na areia ainda morna, os cabelos castanhos ondulados dançando com a brisa salgada que vinha do Atlântico, carregada com o cheiro de sardinhas grelhadas de um churrasco improvisado na praia. Seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de timidez e ousadia, como o mar que se estendia à sua frente, calma à superfície, mas cheio de correntes escondidas. Ela era filha única de Clara, uma costureira de 38 anos que vivia numa casa modesta de azulejos brancos rachados e telhado vermelho, curvada sobre uma máquina de costura, remendando roupas para os ricos de Lagos enquanto tentava pagar as contas. Clara carregava um segredo que nunca partilhara com Ana. Aos 20 anos, apaixonara-se por António, um pescador que a deixou grávida e partiu para o Brasil, prometendo voltar, mas nunca voltou, deixando-a com Ana e uma filha mais velha, Teresa, que Clara abandonara com os avós por não conseguir criá-la. Esse peso moldava Clara, tornando-a rígida, com cabelos grisalhos precoces e olhos cansados, sempre alerta, como se o passado pudesse surgir do mar a qualquer momento. Ana, com a energia dos 16 anos, sentia o mundo abrir-se diante dela, cada onda que batia nas rochas negras da praia Dona Ana trazendo a promessa de algo maior. Foi ali, entre o som das gaivotas, o crepitar das brasas e as risadas de pescadores que brindavam com vinho verde, que ela viu Tomás pela primeira vez. Ele tinha 19 anos, alto, com cabelo preto despenteado e um sorriso que parecia carregar o calor do sol, capaz de derreter qualquer preocupação. Tomás geriva uma pequena loja de aluguer de pranchas de surf perto da Praia da Luz, um negócio herdado do pai, que lutava para sobreviver numa cidade onde os grandes resorts, como dos Ferreira, uma família rica e influente, começavam a engolir os pequenos comerciantes. Ele aproximou-se de Ana com uma prancha debaixo do braço, a t-shirt branca rasgada realçando o bronzeado da pele. O mar não morde, sabes? Só tens de aprender a dançar com ele, disse, com um piscar de olhos que a fez corar. Ana riu, nervosa, mas aceitou a aula grátis, sentindo o coração bater mais rápido que as ondas que lambiam a costa. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções, como se Ana tivesse mergulhado numa onda que não conseguia controlar. Ela e Tomás encontravam-se todas as tardes na praia Dona Ana, ela escapando das broncas da mãe, que não aprovava o rapaz. Esse Tomás não tem futuro, Ana. É só um sonhador com uma loja falida, dizia Clara, enquanto cortava tecido na cozinha, a tesoura rangendo como um aviso, o cheiro de caldo verde pairando no ar. Clara via em Tomás um eco de António, o pescador que a abandonara, e temia que Ana repetisse sua história. Não quero que acabes como eu, sozinha com uma filha para criar, murmurava, os olhos fixos no tecido, mas Ana, com a teimosia da juventude e o fogo da primeira paixão, ignorava-a, correndo para a praia onde Tomás a esperava com um sorriso que parecia prometer o mundo. Ele ensinava a equilibrar-se na prancha, rindo quando ela caía na água salgada, o cabelo molhado colado ao rosto. Estás quase a voar, Ana, gritava ele, enquanto ela tentava novamente, as ondas batendo contra as pernas, o sal nos lábios. À noite, partilhavam pastéis de nata roubados da pastelaria do Sr. José, um velho que fechava os olhos aos furtos dos jovens, sentados numa falésia perto da Ponta da Piedade, vendo o sol mergulhar no horizonte, o céu tingido de laranja, roxo e dourado. Quero construir algo contigo, Ana, sussurrou Tomás numa dessas noites, segurando-a contra o peito, o sal do mar nos lábios, as estrelas brilhando como testemunhas. Quero casar contigo, abrir uma nova loja, talvez uma escola de surf. Vamos ser felizes. Ana acreditava, mesmo quando ele falava dos problemas na loja, dos credores que batiam à porta, dos turistas que preferiam os resorts de luxo dos Ferreira, com piscinas infinitas e bares com coquetéis caros. Vamos dar a volta por cima, prometia ele. E ela, com o coração cheio, sonhava com uma casa à beira-mar, com filhos correndo na areia, uma vida que parecia tão próxima quanto as ondas. Mas o sonho desmoronou como as falésias sob as tempestades do inverno. A loja de Tomás, já enfraquecida pela concorrência, entrou em falência. Os credores, homens de rostos duros e vozes frias, liderados por um agiota chamado Vasco, que trabalhava para os Ferreira, levaram as pranchas, arrancaram o toldo colorido que balançava ao vento, e a placa com ondas do Tomás caiu no chão, partida ao meio, como o coração de Ana. Tomás, que sempre fora otimista, com um sorriso que iluminava as noites de Lagos, começou a mudar. Ana notava os olhos vermelhos, o cheiro de cerveja Superboc e a aguardente no hálito, as noites em que ele desaparecia e voltava com a voz arrastada, as mãos trêmulas. Ele começou a frequentar o Bar do Cais, um antro decadente perto do porto, onde pescadores,
Marinheiros desempregados e homens de negócios duvidosos bebiam até de madrugada, o cheiro de tabaco misturando-se ao sal do mar. Ana, preocupada, seguia-o às vezes, escondendo-se nas sombras, vendo rir com estranhos, a garrafa na mão, o olhar perdido. Estás a mudar, Tomás, dizia ela, numa tarde na praia, o vento frio batendo no rosto. Não sou eu, Ana. É o mundo, respondia ele, com amargura, bebendo de uma garrafa de vinho tinto. Numa noite de outono, com o vento frio soprando do Atlântico, Ana foi à pequena casa de madeira de Tomás, perto da Praia da Luz, um lugar que cheirava a sal, madeira úmida e sonhos desfeitos. Estás a afundar-te, Tomás. Não vês? Gritou ela, as mãos tremendo, os olhos marejados enquanto ele segurava uma garrafa, o líquido escuro refletindo a luz fraca de um candeeiro. Não entendes, Ana. Perdi tudo, respondeu ele, a voz amarga, antes de cambalear para o sofá, acendendo um cigarro com dedos que mal obedeciam. Volta para casa, Ana. Não preciso de ti aqui, murmurou, as palavras cortando como facas. Ana saiu, o coração apertado, as lágrimas misturando-se ao vento salgado, sem saber que aquela seria a última vez que o veria. Naquela noite, Tomás, embriagado, adormeceu com um cigarro aceso. Uma faísca caiu no tapete, e o fogo espalhou-se rápido, engolindo a casa de madeira como uma fera faminta. As chamas crepitavam, visíveis da praia, o cheiro de fumo misturando-se ao sal do mar. Quando os bombeiros chegaram, correndo pelas ruas estreitas de Lagos, só restavam cinzas, destroços e o silêncio de uma tragédia. Tomás não sobreviveu. A notícia chegou a Ana pela manhã, trazida por Manuel, um pescador velho com boné desbotado, o rosto marcado pela tristeza. Houve um incêndio, miúda. O Tomás, ele se foi, disse, segurando o boné contra o peito. Ana ficou parada na porta da casa, o vento salgado batendo no rosto, o ventre começando a crescer sob a camisola larga, sentindo o mundo desabar. Ela tinha 16 anos, estava grávida de 3 meses e agora estava sozinha. Os meses seguintes foram um borrão de dor, vergonha e julgamento. Ana, com o ventre crescendo, enfrentava olhares de reprovação na vila. As mulheres mais velhas, sentadas na praça junto à igreja de Santa Maria, sussurravam, chamando-a de menina perdida ou sem vergonha. A família Ferreira, donos de um resort de luxo, intensificava os rumores, liderados por Dona Margarida Ferreira, uma mulher de 60 anos com cabelos tingidos de loiro e um sorriso falso, que comentava no mercado, uma rapariga como ela, grávida tão nova. Isso é o que acontece quando se mistura com gente como Tomás. Seu filho, António Ferreira, um homem de 35 anos com olhos calculistas, tentava pressionar Ana a vender a casa modesta da família para expandir o resort, oferecendo dinheiro, mas com ameaças veladas. Pensa bem, Ana. Não queres mais problemas, pois não? Dizia, enquanto Ana, com o orgulho ferido, recusava, enfrentando com o olhar. Clara, a mãe, tentava protegê-la, mas também a repreendia, a voz oscilando entre raiva e desespero. Como foste tão ingênua, Ana? Um bebé. Sozinha, dizia, enquanto costurava à noite na cozinha, o som da máquina de costura como um metrónomo de angústia, o cheiro de caldo verde pairando no ar. Não temos dinheiro, Ana. Mal consigo pagar o gás e a luz. Como vamos fazer isto? Ana não respondia, apenas tocava o ventre, sentindo os primeiros movimentos, e chorava em silêncio, trancada no quarto, onde uma foto dela e Tomás, tirada na praia com o pôr do sol ao fundo, ainda estava colada no espelho. Ela passava horas na praia Dona Ana, sentada nas rochas negras, olhando as ondas como se elas pudessem devolver-lhe o amor perdido. Porquê, Tomás? Murmurava, o sal das lágrimas misturando-se ao do mar, enquanto as gaivotas gritavam no céu. A chegada de Teresa, a irmã mais velha de Ana, que Clara abandonara com os avós, complicou ainda mais a dinâmica familiar. Teresa, agora com 25 anos, voltou a Lagos após anos em Faro, trabalhando como empregada doméstica. Magra, com olhos escuros e uma amargura que carregava como um fardo, ela confrontou Clara numa noite na cozinha. Abandonaste-me, mãe. Deixaste-me com os avós como se eu fosse lixo, e agora estás a fazer o mesmo com a Ana. Gritou, batendo na mesa, os azulejos rachados tremendo. Clara, com lágrimas nos olhos, tentou explicar. Não tinha escolha, Teresa. Era jovem, sozinha, sem dinheiro. Ana, grávida e exausta, tentou mediar, mas a discussão escalou, com pratos voando e xícaras quebrando no chão. Vocês só sabem destruir, gritou Ana, saindo de casa, o ventre pesado, o coração ainda mais. Teresa, apesar da raiva, ficou em Lagos, ajudando com pequenas tarefas.
mas a tensão entre ela e Clara permanecia, como uma ferida que nunca cicatrizava. No Hospital de Lagos, com paredes brancas desbotadas e o cheiro de desinfetante, uma ecografia revelou a verdade. São gêmeos. 2 meninas, disse o Dr. Mendes, que conhecia Ana desde pequena, a voz suave, mas os olhos preocupados. 2? Perguntou Ana, a voz tremendo, enquanto Clara, ao seu lado, apertava a mão com força, o rosto pálido. Não podemos sustentar 2, Ana, sussurrou Clara, quando voltaram para casa, o mar ao fundo parecendo zombar da sua fraqueza. Ana, em pânico, enfrentou a mãe. Não vou abandonar as minhas filhas como fizeste com a Teresa, gritou, e pela primeira vez, a discussão virou física, com Ana empurrando Clara contra a parede, o som de um vaso quebrando ecoando pela casa. Clara, chorando, caiu no chão, pedindo perdão, mas Ana saiu, correndo para a praia, onde desabou nas rochas, o mar como testemunha do seu desespero. Na 40ª semana, Ana entrou em trabalho de parto numa manhã de primavera, o céu de Lagos claro, mas o coração dela nublado por uma dor que não era apenas física. O hospital, com seus corredores e quando gemidos e o cheiro de desinfetante, tornou-se o palco de um milagre e de uma tragédia. As gêmeas, Clara e Mariana, nasceram por cesariana dupla, uma complicação que deixou Ana exausta, com cicatrizes no corpo que pareciam espelhar as da alma. Clara, a primeira a nascer, era pequena, com olhos verdes como os de Ana, um choro forte que enchia a sala, como se anunciasse sua chegada ao mundo. Mariana, mais frágil, tinha uma respiração delicada, mas um olhar que parecia carregar a força do mar, como se soubesse que enfrentaria tempestades. Ana segurou as filhas, lágrimas misturando-se ao suor, beijando suas testas minúsculas. São perfeitas, sussurrou, prometendo-lhes um futuro, mesmo sem saber como. Mas Clara, a avó, sentada na cozinha dias depois, sob a luz fraca de uma lâmpada que piscava, fez uma proposta que cortou Ana como uma faca. Conheço uma família em Lisboa, os Almeida, disse, segurando uma xícara de chá frio, os azulejos rachados da cozinha refletindo a luz. São ricos, donos de hotéis no Algarve e em Cascais. Querem adotar uma criança. Podemos dar-lhes a Mariana. Eles podem dar-lhe uma vida que nunca teremos. Ana gritou, o rosto vermelho de raiva. Não. São as minhas filhas. Como podes sugerir isso? Clara, com lágrimas nos olhos, segurou suas mãos. Ana, mal temos dinheiro para comer. O aluguer está atrasado. A máquina de costura está a quebrar. Como vais criar 2? As discussões duraram dias, gritos e quando pela casa, silêncios que cortavam mais que palavras. Teresa, agora morando na casa, tentou intervir. Não faças isso, Ana. Vais arrepender-te, como a mãe se arrepende de mim. Mas Clara, obstinada, insistiu, e Ana, exausta da cirurgia, da dor do luto e da pressão, cedeu, o coração partido como as falésias sob as ondas. Mas eu quero vê-lo um dia, disse, a voz quase inaudível, enquanto assinava os papéis, as mãos tremendo. Mariana foi entregue aos Almeida, uma família elegante que prometeu amá-la como sua, levando-a para uma vila em Cascais, com janelas que davam para o mar e um jardim cheio de flores. Ana ficou com Clara, abraçando-a com força, como se pudesse compensar a perda da outra filha, o vazio crescendo dentro dela como uma tempestade que nunca amainava. Os anos passaram, mas as cicatrizes permaneceram, como as marcas do sal nas rochas de Lagos. Ana, agora com 36 anos, trabalhava como empregada de mesa no Maré Viva, um restaurante à beira-mar que servia cataplana de marisco, sardinhas grelhadas e pastéis de nata turistas que elogiavam as falésias douradas do Algarve. O salário mal cobria as contas, e Ana enfrentava o preconceito da vila, especialmente da família Ferreira, que continuava a espalhar rumores. Dona Margarida Ferreira, com seu sorriso falso, comentava no mercado. Uma mãe solteira, ainda por cima com uma filha tão rebelde. Que vergonha para Lagos. António Ferreira, seu filho, tentou sabotar Ana, pressionando o dono do Maré Viva a demiti-la, mas Manuel, o pescador que trouxera a notícia da morte de Tomás, interveio, ameaçando boicotar o resort dos Ferreira com os outros pescadores. Deixem a Ana em paz. Ela já sofreu o suficiente, disse Manuel, o boné desbotado nas mãos, a voz firme. Ana, grata, continuou no emprego, mas a tensão com os Ferreira permanecia, como uma onda prestes a quebrar. Clara, a filha, agora com 20 anos, crescera na casa modesta, com azulejos rachados e uma vista para o mar que era o único luxo que tinham. Ela era uma jovem determinada, com cabelos castanhos ondulados como os da mãe e olhos verdes que brilhavam com curiosidade, mas carregava o peso do bullying na escola secundária de Lagos. Sofia Ferreira, filha de Dona Margarida, liderava os ataques,
zombando de Clara por ser filha da empregada ou menina do lixo. Numa tarde, no pátio da escola, Sofia empurrou Clara contra uma parede, rasgando sua mochila. A tua mãe era uma vadia aos 16 anos, não era? Disse Sofia, rindo, enquanto Clara, com os punhos cerrados, revidou, acertando um soco no rosto de Sofia. A briga terminou com Clara suspensa da escola por uma semana, e Ana, furiosa, confrontou Dona Margarida no mercado. Controle sua filha, ou eu mostro o que uma vadia pode fazer, gritou Ana, o rosto vermelho, enquanto os vendedores assistiam, chocados. Apesar do bullying, Clara encontrou refúgio na biologia marinha, estudando na Universidade do Algarve, sonhando em explorar os oceanos, fascinada por corais e peixes. Quero descobrir o que há no fundo do mar, mãe dizia, enquanto comia um caldo verde à noite, a luz da cozinha iluminando seus rostos, o som das ondas ao fundo. Ana, com um nó na garganta, pensava em Mariana, imaginando onde estaria a outra filha, se ela também amava o mar, se tinha os mesmos olhos verdes. Enquanto isso, em Cascais, Mariana crescera numa vida de conforto, mas com um vazio que não explicava. Adotada pelos Almeida, uma família rica que possuía hotéis de luxo, ela vivia numa vila com vista para o mar, estudava medicina na Universidade de Lisboa e tinha amigos que a admiravam. Mas Mariana sentia-se deslocada, como se algo faltasse. Por que me sinto tão sozinha, mesmo com tudo isto? Perguntava-se, olhando o mar de Cascais, o mesmo que banhava lagos. Sem os Almeida saberem, ela começou a envolver-se com um grupo de ativistas universitários, liderado por João, um jovem de 22 anos com ideias radicais sobre desigualdade. Os ricos como os teus pais vivem do trabalho dos outros, dizia João, enquanto pintavam cartazes para protestos contra os resorts que exploravam trabalhadores no Algarve, incluindo os dos Almeida. Mariana, dividida entre a lealdade aos Almeida e a culpa por sua vida privilegiada, escondia suas atividades, mas uma discussão com os pais adotivos explodiu quando descobriram. Estás a cuspir no prato que te alimenta, gritou Dona Isabel Almeida, enquanto Mariana, com lágrimas nos olhos, respondia, quero saber quem sou realmente. A crise de identidade a levou a pesquisar suas origens, mas os Almeida, temendo perdê-la, mantinham os documentos de adoção trancados. Ana, enquanto isso, tentou reconstruir sua vida. Aos 25 anos, envolveu-se com Miguel, um pescador de 30 anos, amigo de Manuel, que a cortejou com promessas de estabilidade. Posso cuidar de ti e da Clara, dizia Miguel, enquanto partilhavam uma cataplana na praia. Mas o relacionamento desmoronou quando Miguel, num acesso de ciúmes, acusou Ana de ainda amar Tomás. Numa noite no Maré Viva, após beber demais, Miguel agarrou o braço de Ana, gritando, nunca vais esquecer aquele falhado, pois não? Ana, com raiva, empurrou, e a discussão terminou com Miguel atirando uma cadeira contra a parede, assustando os clientes. Ana terminou o relacionamento, mas a vila, liderada pelos Ferreira, usou o incidente para reforçar os rumores contra ela. Uma mulher assim só traz problemas, dizia Dona Margarida, enquanto Ana, humilhada, continuava a trabalhar, servindo mesas com um sorriso forçado. A vida de Clara, a filha, mudou num dia de inverno, quando começou a sentir cansaço extremo, hematomas que apareciam sem motivo e febres que a faziam tremer. É só cansaço da universidade, dizia ela, tentando sorrir, mas Ana, com o instinto de mãe, levou-a ao hospital de Faro. O diagnóstico veio como um trovão, leucemia. Precisamos de um transplante de medula óssea, disse o Dr. Mendes, agora em Faro, a voz grave enquanto Ana, sentada ao lado de Clara, sentia o chão desaparecer. Vamos testar a família para encontrar um doador compatível, continuou ele. Ana, Clara, a avó e primos distantes fizeram testes, mas nenhum era compatível. Ana passava noites sem dormir, rezando na igreja de Santa Maria, onde velas tremeluziam sob a estátua da Virgem, o cheiro de cera misturando-se às suas súplicas. Por favor, salva a minha filha, murmurava, enquanto Clara, no hospital, lutava com fraqueza, o corpo magro ligado a tubos de soro. Não quero morrer, mãe, dizia Clara, a voz fraca, segurando a mão de Ana, a luz fria do hospital refletindo nos tubos. Ana, com lágrimas nos olhos, prometia, vais ficar bem, minha filha. Eu juro. Mas o desespero crescia, e Ana começou a culpar-se, revivendo o passado em flashbacks. As tardes na praia com Tomás, o som da sua risada, a promessa de um futuro juntos, o incêndio que o levou, a briga com Miguel, os rumores dos Ferreira. Ela sonhava com o cheiro de fumo, o crepitar das chamas, e acordava gritando, o vazio da perda de Tomás misturando-se ao medo de perder Clara. Clara, a avó, lutava com a própria culpa, passando horas na cozinha, olhando para o mar, lembrando-se da decisão de separar as gêmeas e do abandono de Teresa. Fiz o que achei melhor, murmurava,
mas o peso da escolha a sufocava, como se o mar pudesse julgá-la. Teresa, agora parte da família, mas ainda ressentida, confrontava Clara frequentemente. Tu destruíste esta família, mãe dizia, enquanto Clara, chorando, tentava explicar. Queria proteger-vos, Teresa. Não tinha escolha. Numa dessas discussões, Teresa atirou um prato contra a parede, o som dos cacos ecoando pela casa, enquanto Ana, tentando separar as duas, gritava, parem. Estamos a perder a Clara. A tensão na casa era insuportável, como uma tempestade que não amainava. Numa noite, enquanto Ana chorava na cozinha, com uma xícara de chá frio derramando sobre os azulejos rachados, Clara, a avó, agora com 58 anos, os cabelos brancos e o rosto marcado por anos de trabalho, fez uma confissão que mudou tudo. Ana, há algo que nunca te contei, disse, a voz tremendo, os olhos evitando os da filha. A Mariana, ela é tua filha, a gêmea da Clara. Eu disse-te para a dares porque não tínhamos escolha, mas escondi que ela foi para Lisboa, com os Almeida. Ana ficou paralisada, a xícara caindo na mesa, o chá molhando os azulejos. Como pudeste esconder isto de mim? Gritou, a voz quebrando, enquanto batia na mesa, os punhos cerrados. 20 anos, mãe. 20 anos sem saber onde está a minha filha. Clara, com lágrimas escorrendo, tentou explicar. Eras tão jovem, Ana. Tão frágil. Não podíamos criar duas. Quis proteger-te, como nunca fui protegida. Ana, com a raiva explodindo, empurrou Clara, que caiu contra a parede, o som de um quadro caindo e quando. Sai da minha frente, gritou Ana, correndo para a praia, onde desabou nas rochas, o mar como testemunha do seu desespero. Teresa, vendo a cena, tentou consolar Ana, mas também confrontou Clara. Isto é tudo culpa tua, mãe. Sempre foste egoísta. A briga reacendeu velhas mágoas, mas Ana, com a esperança de salvar Clara, decidiu agir. Ana contactou os Almeida, uma família que vivia numa vila elegante em Cascais, com vista para o mar, e descobriu que Mariana, agora com 20 anos, estudava medicina, com cabelos castanhos como os de Ana e uma vida que parecia perfeita, mas marcada por um vazio. Ana viajou para Lisboa, o coração apertado, e encontrou Mariana num café à beira do Tejo, onde o cheiro de café e pastéis de Belém pairava no ar. Sou a tua mãe, disse Ana, a voz tremendo, enquanto Mariana, chocada, segurava uma xícara que quase caiu. E tens uma irmã, a Clara. Ela precisa de ti. Mariana, após o choque, sentiu o mundo girar. Uma irmã? Uma mãe? Perguntou, os olhos arregalados, enquanto Ana contava a história. O amor com Tomás, o incêndio, a gravidez, a separação. Mariana, dividida entre a lealdade aos Almeida e a curiosidade sobre sua origem, revelou a Ana seu envolvimento com os ativistas. Sempre senti que algo estava errado. Talvez seja por isso, disse, a voz tremendo. Ela enfrentou uma discussão com os Almeida, que tentaram impedi-la de se envolver. Não vais jogar fora a tua vida por uma família que te abandonou, gritou Dona Isabel, mas Mariana, com firmeza, respondeu, quero saber quem sou. Ela concordou em fazer o teste de compatibilidade. Se posso salvar minha irmã, vou fazer isso, disse, com as mãos trêmulas. No Hospital de Lisboa, os resultados confirmaram. Mariana era uma doadora perfeita. O transplante foi marcado, e Ana, Clara e Mariana passaram semanas juntas, reconstruindo laços partidos. A reunião não foi fácil. Clara, a filha, sentia ciúmes de Mariana, que tivera uma vida de conforto, enquanto Mariana lutava para aceitar a pobreza de Ana e a decisão de Clara, a avó. Por que me deixaste ir? Perguntou Mariana a Ana, numa noite no Maré Viva, as lágrimas caindo enquanto Ana, com a voz embargada, respondia, não tinha escolha, minha filha, mas nunca deixei de te amar. Clara, a avó, enfrentou a culpa, pedindo perdão numa noite em que o mar de Lagos estava calmo, as ondas suaves como um sussurro. Fiz o que achei melhor, disse, enquanto Ana, com lágrimas nos olhos, a abraçava. Eu sei, mãe, mas agora elas estão juntas. Teresa, ainda ressentida, começou a se aproximar das gêmeas, tentando reparar o passado, enquanto Manuel e a comunidade de pescadores organizavam um jantar na praia para celebrar a recuperação de Clara, com sardinhas grelhadas e cataplana. Até Dona Margarida Ferreira, envergonhada pelos anos de rumores, apareceu, oferecendo um pedido de desculpas hesitante. O transplante foi um sucesso, e Clara, recuperada, voltou a sonhar com o mar, agora ao lado de Mariana, que decidiu passar mais tempo em Lagos, conhecendo a mãe e a irmã. As gêmeas, tão diferentes, Clara com sua paixão pelo oceano, Mariana com sua precisão médica e ativismo,
Encontraram um elo no amor pela música, cantando fados numa noite na praia, com Ana ao Village, o coração cheio. Numa noite de verão, Ana, Clara, Mariana e até Teresa sentaram-se na praia Dona Ana, onde tudo começara, com o som das ondas e o aroma de sardinhas grelhadas ao fundo. Ana olhou para as filhas, agora unidas, e pensou em Tomás, sentindo que, de alguma forma, ele estava ali, no mar que brilhava sob a lua. As feridas do passado, o incêndio, a separação, a leucemia, o preconceito, a culpa, as brigas, não desapareceram, mas a luz nas sombras crescia, como as falésias que resistem às ondas, prometendo um novo começo.